Bem, amigos, eu vou tentar ser bem breve, porque eu quero falar aqui agora não desse cenário da Primeira Guerra, mas por que apareceu esse slide dentro desse contexto que nós estávamos estudando. Bom, vocês fizeram uma apresentação fantástica no ano passado, que eu fiquei sabendo, sobre a obra de Oliver Cromwell, A Revolução dos Bichos. E eu achei sensacional. E a gente pode aproveitar essa leitura que vocês tiveram para compreender a Revolução Russa, porque o autor desse livro ele estava fazendo uma crítica a essa revolução que acontece dentro da Rússia em 1917. E ele é um pouco visionário, porque ele vai ver ao final do livro, né, que a gente percebe, o desfecho, né, que o capitalismo acaba vencendo o socialismo. Então, para a gente compreender um pouco disso, vamos entender o que era a Rússia. A Rússia era um país agrário e de grande dificuldade, que é uma região muito fria, de muito gelo, os invernos são muito rigorosos na Rússia. E com isso, o czar, que é o imperador, vários deles vão tentar trazer um desenvolvimento, uma aproximação com o Ocidente, ou seja, com a Europa industrializada. E ele muda até a capital para São Petersburgo e, e para tentar um pouco dessa aproximação. Bom, a Rússia, apesar disso, dentro dela, a corrente marxista ela vai ser muito valorizada dentro da Rússia. Ela vai estar entre algumas lideranças que fazem oposição ao czar. O czar era um rei absolutista. E esse rei, czar significa imperador, tá? E esse rei absolutista, ele era muito duro. E nesse contexto, nós vamos ter um partido que vai surgir, fazendo até uma oposição, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido, em 1903, ele vai se dividir em outros dois partidos, os bolcheviques e os mencheviques. Quem são os mencheviques? É uma minoria mais de poder econômico, mais vantajoso, mais privilegiada, e os bolcheviques, uma população mais próxima, uma população mais próxima que a maioria, é um partido mais voltado, mais próximo aos servos, né, aos camponeses, aos operários, né, das indústrias que vieram a surgir na Rússia. Essas indústrias, elas se aproximaram, elas conseguiram chegar lá por causa de investimentos da Inglaterra, da França, que o czar conseguiu trazer isso para a Rússia. No entanto, os trabalhadores na Rússia eles vão ficar muito insatisfeitos com a política trabalhista dentro da Rússia. Então eles vão pedir melhorias, eles vão pedir, né, melhores condições de trabalho e vai fazer um movimento na porta do palácio do czar. E ao subir os degraus desse palácio, o que vai acontecer? O imperador manda metralhar, ou seja, atirar nessa população que estava lá pacificamente pedindo ao czar para que houvesse uma política de melhoria para esses trabalhadores. Isso trouxe uma má fama ainda maior, uma impopularidade ainda maior para o czar. Bem, com isso, a população que já estava sofrendo por escassez de alimento e tal, e o czar, né, entrando na guerra, ou seja, né, no contexto da Primeira Guerra Mundial, ele vai todo o esforço ali voltado para as suas economias vai ser para manter a guerra na linha de frente. E vai faltar ainda mais alimento para essa população. Então vai haver uma revolução e o czar vai acabar sendo deposto e ele vai se refugiar, vai sair da Rússia e nesse momento estabelece na Rússia uma, um governo provisório liderado com ideias marxistas. Bom, esse governo provisório você está lá com esses dois partidos presentes, os mencheviques e os bolcheviques. No entanto, os bolcheviques acabam assumindo o poder, ou seja, no momento de fragilidade mesmo dos próprios mencheviques, que era minoria, os bolcheviques aproveitam essa oportunidade e controlam o poder, porque os mencheviques queriam ainda a continuidade da guerra,
ou seja, da presença da Rússia na guerra. E os bolcheviques não, né? Queriam resolver essa situação interna. Então eles acabam assumindo, tomando poder, saem da guerra para resolver essas pautas políticas internas. Então, com os bolcheviques no poder, aí vai haver uma modificação, uma grande revolução de fato, né? Uma mudança significativa dentro da Rússia. Vai haver apenas um único partido, o Partido Comunista. E dentro desse Partido Comunista, nós vamos ter pensamentos divergentes. E aí que entra a literatura de Oliver Cromwell que vocês leram. Então, quais são essas divergências? Nós temos o Major, que deu o início, né, dessa revolução, perfeito? Na literatura ele morre, né, uma morte natural, enfim, e na vida real, quem que ele está representando? O Lenin. Então, Lenin, ele que foi o idealizador, que deu início a esse processo, ele vai falecer e ele era muito a favor de que Trotsky desse continuidade a essa revolução. E Stalin, que também estava nesse cenário, vai fazer oposição a Trotsky. Então, eles vão ter pensamentos diferentes. E Stalin acaba ganhando, né, a maioria, e ele vai acabar sendo eleito como presidente da Rússia, e persegue e estabelece uma ditadura dentro da Rússia. A Rússia se torna um estado totalitário. E Trotsky, ele que está ali sendo representado pelo Bola de Neve, ele vai ser perseguido e ele vai se refugiar e vai mudar, vai para o México. E Stalin vai mantendo e estabelecendo essa política totalitária dentro da Rússia. Quais que eram as divergências entre os dois? O Stalin, ele queria uma revolução socialista mais lenta, devagar, dentro da Rússia, dentro ali da União Soviética, que foi fundada em 1922. E Napoleão, desculpa, e esse é o Napoleão, né, que é representado na literatura, que é o Estado. E o Bola de Neve, que é representado por Trotsky, ou melhor, o contrário, Trotsky é representado pelo Bola de Neve, ele queria uma revolução já estendendo para as outras nações. E aí vai haver essa divergência, perfeito? O que vai acontecer na história? Trotsky vai ser assassinado no México, e aí é curioso observar que o assassino foi preso, cumpriu pena no México, e e a Rússia vai ser acusada desse assassinato. Stalin vai negar até a morte, né, que ele não foi responsável por essa morte. No entanto, quando o autor desse crime ele foi libertado, né, cumpriu sua pena, ele volta para a Rússia e é condecorado com honras, né, de herói e tudo mais. Bem, todo esse contexto que eu estou falando aqui de forma linear, mas nós vamos ter aí a tentativa de colocar o czar no poder novamente, e o czar vem com uma força, né, de um exército externo, com a Inglaterra, o apoio da França, e esse vai ser conhecido como o Exército Branco contra o Exército Vermelho, que foi constituído aí, né, dentro do Partido Comunista, e esse exército comunista vai acabar vencendo esse exército branco. Bom, e aí vem as novas políticas adotadas, né, pelo o partido bolchevique, liderado por Stalin, que é a nova política econômica, o NEP, que aí aproxima um pouco mais para o desenvolvimento capitalista, ele permite isso, porque Stalin ele vai estatizar várias empresas, não vai dar espaço para a iniciativa privada, mas com o NEP ele começa a mudar um pouco de cenário. Para quê? Para ajudar a desenvolver a indústria, ajudar a desenvolver economicamente a Rússia, para que o socialismo ganhe força em seguida. Então o NEP ele foi importante nesse cenário, e esse cenário que nós estamos vendo, a gente não está falando aqui nem prós nem contra, mas é o que se sabe que a Rússia, muita gente sofreu com a ditadura que Stalin estabeleceu, que todos os seus opositores eles eram perseguidos e muitos deles foram presos e milhares deles morreram em trabalho escravo, foram levados para a Sibéria, em campos de concentração, e tudo isso é uma realidade que aconteceu dentro da Rússia
quando Stalin, um partido comunista, mas num cenário em que esse partido ele surge como um totalitarismo, que é uma marca do contexto dessa época. E por que surge esse totalitarismo? Ele vai fazer oposição ao capitalismo que fracassou nos Estados Unidos com a crise de 29. Perfeito? E é nessa mesma época que vai surgir outras oposições ao capitalismo e ao próprio socialismo dentro da Europa, que surge o nazismo dentro da Alemanha, fazendo oposição ao socialismo e ao capitalismo que se estendeu nos Estados Unidos, né? E o fascismo que acontece dentro da Itália, também fazendo oposição ao socialismo na União Soviética e ao capitalismo que fracassou em 29. Então, é um Estado, né, intervencionista, é um Estado totalitário, ditatorial, que vai impedir, né, as opiniões públicas se expressarem em oposição a qualquer tipo de governo totalitário. Bom, então é por isso que essas imagens estão aí, né? Para a gente lembrar quem era Napoleão, quem era o Major, quem era o Snowball, né? Essa galera aí, o Box era um trabalhador alienado, né? E assim vai toda essa compreensão, né? Se você lembrar das ovelhas, né? Quem são as ovelhas naquela narrativa, né? As ovelhas, elas se repetem sempre o mesmo discurso, elas vão sempre com aquele que está liderando, então elas não têm uma opinião formada, então são trabalhadores alienados, né, a tudo isso que estava acontecendo. Bom, e o burro é aquele inteligente, né, que está vendo as coisas acontecerem e não se envolve, não procura se envolver de forma direta e fica um pouco, né, isolado, mais parcial a tudo aquilo que está acontecendo, para ele não sofrer muito e nem se iludir também com o movimento socialista que ocorreu. Então, uma literatura que vocês tiverem, eu achei muito bacana, eu acho que isso ajuda vocês a compreenderem e resgatar um pouco do que foi a Revolução Russa. Mas a gente pode ir conversando dentro de sala de aula. Fiquem com Deus aí, um abraço, eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Desculpem a extensão, que a minha ideia era fazer algo bem reduzido, mas quase sempre é impossível. Um abraço.